O apóstolo Paulo é o segundo personagem mais importante da Bíblia, perdendo importância apenas para Jesus Cristo. Essa importância se deve à sua reputação como o apóstolo dos gentios. Paulo é considerado apóstolo dos gentios porque ele lutou contra grupos de cristãos judeus que ensinavam que para ser salvo era necessário, além de crer em Jesus, era necessário seguir a lei de Moisés. O apóstolo Paulo dizia que, ao contrário do que essas pessoas pregavam, para ser salvo era necessário apenas crer em Jesus Cristo. Em relação à sua pessoa, havia duas acusações principais contra o apóstolo Paulo: a de que ele era um intruso e a de que ele era um aproveitador. Sobre ser um intruso, o apóstolo Paulo ele dizia que, em sua carta aos Gálatas, ele disse que as colunas da igreja, que no caso são os apóstolos Pedro, Tiago e João, eles aceitaram o evangelho do apóstolo Paulo e deram a destra a ele em comunhão com ele. Ou seja, ele não era um intruso porque ele havia sido aceito pelas colunas da igreja. E também em relação a ser considerado um aproveitador, o apóstolo Paulo ele dizia que ele tinha direito como apóstolo, de ter benefícios, certos benefícios. E inclusive para explicar isso, ele usa na sua carta aos Coríntios, ele utiliza uma analogia, né? Ele diz que o pastor ele tem direito a pegar o leite dos seus rebanhos, tomar o leite dos seus rebanhos. Então, ele se vê como um pastor que arrebanha ovelhas, certo? Então, ele se vê no direito de ter certos benefícios. No entanto, ele diz na sua carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, que ele abre mão desse direito para que o evangelho de Jesus Cristo não seja afetado. Ao longo da história do cristianismo, o apóstolo Paulo foi lido de diversas maneiras. Havia aqueles que diziam que ele era um apóstata, como por exemplo os ebionitas, né? Que eram uma tribo um grupo de cristãos judaizantes. Eles afirmavam que Paulo era um apóstata da lei de Moisés. Ele dizia que o apóstolo Paulo era um herege e um apóstata da lei de Moisés. Já outros, como a maioria dos cristãos, né, aceitam ele como de fato um homem de Deus, um homem enviado por Deus. Hoje em dia, o apóstolo Paulo é aceito pela maioria dos cristãos, todas as cartas do apóstolo Paulo. Há certos estudiosos que duvidam a respeito da autenticidade de algumas cartas do apóstolo Paulo. Para quem não sabe, existem 13 cartas atribuídas ao apóstolo Paulo, que estão escritas no nome do apóstolo Paulo. Mas alguns estudiosos acreditam que, na verdade, só 7 delas foram escritas de fato pelo apóstolo Paulo. Já a maioria dos cristãos realmente acreditam que todas as 13 cartas que são atribuídas a ele foram o apóstolo Paulo que escreveu. Em relação, existe também a carta aos Hebreus, que ninguém sabe exatamente quem que escreveu. E algumas pessoas também atribuem essa carta ao apóstolo Paulo. Já outras duvidam se Paulo realmente escreveu essa carta. E em relação à reputação do apóstolo Paulo hoje em dia, há aquelas pessoas que acreditam que o apóstolo Paulo era um homem de Deus, de fato, né? E há aquelas pessoas que inclusive acusam o apóstolo Paulo de corromper os ensinamentos de Jesus, que dizem que o apóstolo Paulo criou uma nova religião, que eles costumam chamar de paulinismo.